Hoje o tema, no final, esse curso é um curso de introdução ao Espiritismo, como nós sabemos. Então, eu penso que vocês estão bem já introduzidos no tema. E a última, vamos dizer, matéria é um dos pilares do que define a doutrina espírita. Vamos dizer assim, é uma pedra angular que sustenta todo esse edifício de raciocínio, de corpo doutrinário e de ideia central sobre o progresso dos espíritos, né? E sobre a lógica irrefutável e a misericórdia de Deus em relação a todas as criaturas. Estou falando do princípio da reencarnação. O princípio da reencarnação, que não é exclusivista, nenhum atributo da doutrina espírita, mas é, como eu disse, pedra angular, pilastra central dessa organização de pensamento, desse corpo de ideias e de leis que são trazidas para a gente. Antes mesmo de nós falarmos de reencarnação, é necessário que nós pensemos que há uma encarnação. Então, como a gente aqui já não está tateando tão no início, já tivemos algumas aulas, alguns temas, eu ia deixar assim, o microfone aberto para que a gente pudesse, vamos ver assim, vamos ver o Douglas, né? Sempre foi bem participativo nas nossas aulas, vamos ver. Douglas, o que você entenderia, e eu vou querer ouvir dos demais também, sobre a encarnação, tudo isso que a gente tem falado, e o princípio da reencarnação. O que não se preocupe em acertar ou ter uma resposta, vamos dizer assim, correta do ponto de vista acadêmico, né? Eu gostaria de ouvir o que você que está nesse curso de introdução ao Espiritismo, você compreende, entende ou pensa a respeito do tema encarnação, reencarnação. Bom, a parte didática eu não vou saber mesmo, né? Não estou iniciando agora. E, na verdade, eu entendo como reencarnação uma nova oportunidade para a gente, para o espírito, né, para nós como espírito, poder se evoluir. Né? Então, eu acredito que eu não sei quantas encarnações tem, quantas reencarnações, eu acho que isso daí acho que ninguém sabe, né? Mas eu acho que toda reencarnação, acho que a gente tem que aprender um pouquinho mais. E como se a gente fosse para a escola e todo dia viesse com uma carga um pouco melhor, com uma coisa que foi melhor feita, né? Eu li a respeito em alguns lugares, né, alguns livros que tenho lido um pouquinho, que não existe a reencarnação para você diminuir o que você conhece. E sempre você vai se reencarnar para ter alguma experiência, para alguma coisa a mais do que você teve, que seu espírito tem hoje. Então, eu acho que é exatamente uma oportunidade de evolução. É isso que eu entendo. Obrigado, Douglas. Vou deixar o microfone aberto e vou convidar mais alguém, porque o Douglas falou de duas questões assim, que me pareceram interessantes. Primeiro, ele fez uma pergunta quase assim, afirmando assim, eu não sei quantas encarnações tem. Assim, será que existe um número certo de reencarnações ou encarnações? Eu acho que não. Acho que não. Né? Então, essa é uma ponderação boa e já deixou claro. Então, ele fala, só um minutinho, Fernando, já vou passar a palavra. Então, o Douglas trouxe a ideia de uma nova oportunidade. Então, isso nos remete ao fato de que houve uma oportunidade anterior e que, em tese, por alguma razão, não foi plenamente aproveitada. E também fala o Douglas em evolução, não é? Em adiantamento, alguma coisa assim foi, acho que não sei a palavra exata que ele usou. Então, vamos pegar um pouco daí. Fernando, você que chamou aí a palavra. Não o Fernando Padilha, o Fernando da Isabel. Eu concordo com o Douglas. Eu sempre tive a convicção que nós estamos numa escola e nós estamos aqui para aprender alguma coisa. A dúvida que eu sempre tive, André, é por que essa escola não pode ser executada na erraticidade.
E eu confesso que eu tive muito tempo para ouvir uma coisa que me convencesse. Demorou para alguém me explicar e eu consegui entender, e uma coisa que me convencesse por que a nossa evolução tem que ser feita com a gente encarnado e não desencarnado. E o que você viu? Isabel perguntou o que eu ouvi. No plano espiritual, a tendência é a gente estar cercado de espíritos semelhantes ao nosso desenvolvimento. Então, a tendência é que a gente evolua muito menos na erraticidade do que aqui. Aqui é que a gente vai conviver com os diferentes, com as pessoas que vão nos questionar, vão nos possibilitar a evolução, né? Bom, eu fico agradecido de ver essa manifestação do Fernando, porque realmente traz uma dúvida que era um dos pontos que eu ia abordar no curso da noite, mas assim feito dessa forma me parece até mais natural e gostoso, né? E a gente vai e volta nos temas. Eu vou me inspirar um pouco na forma como Kardec, às vezes, pergunta aos espíritos certas coisas e eles respondem simplesmente, olha, isso aqui é assim porque é assim, isso aqui ainda não está no seu grau de conhecimento e tal. Eu começaria respondendo essa pergunta dizendo, olha, é assim porque essa é a vontade de Deus, né? Exatamente por que ele faz desta forma, não cabe nos questionar. A gente quer, em verdade, entender, né? Eu também já me fiz essa pergunta diversas vezes, assim, mas por que a gente não nasce perfeito? Por que a gente tem que ser imperfeito? Fui filosofando sobre essas questões. Vou pegar um pouco dessa expressão que você usou, de que no espaço nós estaríamos cercados de espíritos mais parecidos com a gente. Eu não sei se isso é uma verdade absoluta em relação à questão que você propôs, né? Por que nós precisamos encarnar para progredir, já que a Terra é uma escola e o aprendizado? Porque, em verdade, nós aqui na faixa desses que estamos encarnados na Terra, nós somos semelhantes uns aos outros. Uns mais adiantados, outros menos adiantados. Ninguém está aqui por engano, né? Este é o local que nos recebe. Nós não estávamos matriculados no 3º ano primário do ensino fundamental e, de repente, caímos para o 1º ano, né? Nem o contrário. Quer dizer, nós estávamos no 1º ano e, quando a gente viu, colocaram a gente no 3º ano. Então, nós somos dentro dessa faixa que compreende uma escola ainda dos primeiros, né? E eu diria, assim, pelo que eu tenho estudado da doutrina espírita e usando, me valendo de uma das respostas que os espíritos dão no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta a ele o que era necessário para o espírito então conseguir fazer o que ele tem que fazer, avançar e melhorar, e os espíritos nos dizem que, olha, em verdade não muita coisa, apenas vontade. Então, eu começaria pensando, primeiro eu diria que esta é a vontade de Deus, né? Que assim seja, em relação a ser na Terra o local em que o espírito efetivamente evolui. Ele aprende em todos os momentos, em todos os locais, mas a Terra é o local onde ele vai firmar esse aprendizado através de provas, através de exercícios de viver em que ele precisa, constrangido que está no seu corpo, né, sujeito às leis da matéria que restringem a liberdade dos sentidos do espírito e da ação do espírito, e coloca ele, por misericórdia, até por outras questões que nós vamos falar também aqui, das questões de causa e efeito, mas coloca ele frente a frente
a própria realidade da sua existência, oferecendo, portanto, a vida a ele, os instrumentos necessários para que ele, por exemplo, se tem uma falha de paciência no seu espírito, a vida lhe trará enormes dificuldades em que ele tenderá a ser impaciente, tantas quantas forem necessárias até ele dar esta prova concluída. Mas quando eu falava da vontade, que os Espíritos anunciam como sendo lançar mão daquilo que nós podemos ter, mas que nós não lançamos. Porque eles dizem que é simplesmente necessário que tenhamos vontade de agir no bem, vontade de procurar o que é belo, vontade de seguir pela senda da verdade. Mas nós não fazemos isso. Se assemelha muito essa questão da vontade às dificuldades que nós temos, por exemplo, disciplinar a nossa própria vida. Então, eu, como disse a vocês, estou com gastrite. Puxa vida, como é difícil resistir a um pastelzinho, né? A minha vontade de não passar mal, ou de emagrecer, ou de, enfim, estou usando. Às vezes as pessoas falam assim: não, eu vou me organizar, eu vou comer melhor, eu vou fazer isso, não sei o que. Aí vai na hora do almoço, na segunda-feira, chovendo, vendo um pastelzinho de queijo. A vontade do cara de se manter em pé perante a resolução dele vai embora no primeiro pastelzinho. O que quer dizer isso? Quer dizer que nessa faixa que nós estamos, né? Ou seja, a natureza que nós estamos aqui, de espíritos ainda rebeldes à lei de Deus, e ainda caminhando, engatinhando nessa senda do progresso, né? Longe de pensar que nós estamos nos anos lá mais adiantados da escola, muito menos na universidade e pós-graduação e doutorados da vida, não. Nós somos aqueles primeirinhos lá, e como o Douglas trouxe, são infinitas as encarnações. E a nossa vontade é vacilante. Então, é necessário firmar entendimento. Firmar entendimento para que, parafraseando a música que eu gosto muito, Sol de Primavera, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. É necessário vir à Terra, se submeter às dificuldades da existência em um corpo que adoece, envelhece, tem fome, tem frio, enfraquece, passa por constrições de sentidos, quando às vezes a lei nos impõe dessa forma, é suscetível aos instintos da animalidade do corpo carnal que o envolve, que o recebe, melhor dizendo. E ele tem que trabalhar, como diz Santo Agostinho, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, ao mesmo tempo, os atributos da inteligência e do coração, porque é a forma com que Deus nos dá para o progresso. Então, o progresso é uma lei. Então, nós, como pegando um pouco do que o Douglas falou, nós temos que encarnar para progredir. E por que não é feito no plano dos espíritos? Porque em nós a vontade é vacilante, porquanto lá em cima a gente tantas vezes fala, sim, reconheço que falei assim, vou procurar uma prova assim, vou procurar ser-me melhor assim, assim, assado. A lição eu tenho ela de cor e salteado, mas eu preciso dar testemunho dessa lição. Quis o Pai da vida que fosse na encarnação, na forma que nós conhecemos na Terra, para os espíritos que se encontram nesta faixa. Então, eu responderia assim. Não sei se André, uma dúvida. No livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, ele deixa entender que tem evolução também no plano espiritual, num grau menor, pelo que eu percebi, colocando aqui para a gente trocar ideia,
E justamente a volta para a Terra se enquadra no que você falou. A gente, quando se livra do corpo físico, ampliam-se algumas percepções que a gente no corpo físico não consegue ter ainda pela limitação do corpo. No plano espiritual, a gente amplia essas percepções e aí a gente se depara com a consciência da gente nos mostrando, puxa, deveria ter feito melhor e tal. E aí, juntamente com os nossos mentores, os espíritos mais evoluídos, fica nessa colocação de falar, bom, então eu gostaria de ter novamente algumas provas e a volta para a Terra no corpo físico, na encarnação, eu creio que, respondendo o próprio entendimento do Fernando, que também é igual ou parecido com o meu, aí a gente volta para fazer a prova, para passar na escola e ver, bom, lá em cima eu me deparei com algumas coisas, refleti, vi que errei, tive percepção de vidas anteriores, que a bondade de Deus nos faz esquecer, para não termos um choque muito intenso, e aí a gente volta para a Terra para uma evolução um pouco mais atritosa, mais forte. É assim que eu entendi do livro Evolução em Dois Mundos. Entendeu bem, Gilberto. Entendeu bem, porque, em verdade, tudo na natureza se movimenta e tudo progride. Não seria crível que o Senhor da vida constituísse, então, a existência espiritual como sendo a existência do espírito, em verdade, e ele ali ficasse em ociosidade ou em inutilidade a si próprio, né? Então, evidente, ele está ali, sim, adquirindo conhecimento, ele está ali passando a vida em revista, ele está aprendendo diversas questões, mas, enquanto a sua natureza, os seus sentimentos, o seu saber, a sua inteligência, estiverem expressas com o grau de paixão e de imperfeição que nos caracteriza a todos aqui na Terra e em outros mundos, até mundos mais atrasados do que a Terra, e em alguns mundos mais adiantados do que a Terra, o princípio reencarnatório é a forma como Deus instituiu a aquisição das virtudes que nos farão progredir. É assim que a gente adquire. Pois não? Quem falou? Desculpa, posso só fazer uma colaboração? Lógico, Vera. Uma vez eu ouvi, dentro do Espiritismo, uma coisa muito interessante com relação a isso. Quando a gente está na erraticidade, quando a gente está na espiritualidade, a gente tem uma consciência diferente, porque a gente tem acesso a todas as encarnações que a gente já teve, tudo que a gente errou e tudo que a gente precisa consertar nessa encarnação, coisa que a gente não tem a possibilidade enquanto a gente está encarnado. A gente mal lembra o que fez o ano passado. Quanto mais defeitos e qualidades também, não vou só dizer de defeitos, mas qualidades também que a gente tem, que a gente não consegue lembrar. Na espiritualidade, é como se a gente estivesse no alto de uma montanha, vendo todas as nossas encarnações anteriores e todos os pontos que a gente errou e aonde a gente deveria trabalhar nessa encarnação, né? Se a gente tivesse essa conscientização encarnado, seria maravilhoso. Mas é o que o Gilberto falou, esse esquecimento realmente é favorável para que a gente também não sofra as dores do que a gente não consegue superar, né? Dentro dessas provas, né? E expiações que a gente tem, dentro também do que você vai falar de causa e efeito, né? Causas e efeitos que a gente deveria curar e ainda não consegue, né? É mais ou menos excelente, não, excelente, velho, excelente. É exatamente isso, e se você me permitir, só eu vou fazer uma pequena emenda no claro, que você falou. Claro. Que, na verdade, assim, não seria maravilhoso lembrarmos de tudo que nós tivemos feito até agora. A misericórdia de Deus nos dá a graça do esquecimento para que a gente não se perca novamente. Eu não gostaria de saber as coisas ruins que eu já fiz, porquanto, se a gente sondar um pouco da nossa natureza, a gente consegue identificar as nossas grandes imperfeições. Então, Deus nos confere a misericórdia do esquecimento momentâneo. Sim.
para que a gente não seja contaminado e a aquisição daquela virtude se dê de forma ainda mais natural. Mas a voz íntima nos mostra, e o homem maduro, que está acostumado a conversar com o seu anjo da guarda, conversar com o pai da vida, com os benfeitores, e está acostumado a falar e ouvir em pensamento, ele começa a sondar a sua natureza atual e percebe, sim, de onde ele veio, quem ele era e as questões mais urgentes para ele. Porque, como a Vera mesmo antecipou, toda essa, vamos dizer assim, essa engenharia misericordiosa de divina justiça e de divino amor está baseado numa lei que, ao mesmo tempo, rege o universo material, que é a lei de causa e efeito, um princípio inquestionável da física, como também rege o universo moral. E a gente sabe que não é possível avançarmos em virtudes enquanto tivermos que resgatar os equívocos, ou, vamos dizer assim, limparmos a sujeira que deixamos pelo caminho. É como se nós fôssemos caminhando, e estamos jogando vamos dizer assim, os lixos da nossa existência para trás, e de repente a gente olha e percebe que tem pegadas feias nossas no caminho. Então é necessário irmos lá, abaixarmos, juntarmos, organizarmos, vermos se nós não prejudicamos alguém quando jogamos uma pedra no caminho ou uma casca de banana. E aos poucos compreendendo que no processo reencarnatório, cujo objetivo é a aquisição das virtudes da inteligência e do coração, e todos os filhotes que daí nascem, né, e a gente só consegue fazer essas coisas ao mesmo tempo em que a gente aplaca esses defeitos. Lembro muito de uma oração que certa vez ouvi numa casa espírita, pedindo que, por exemplo, quando nós fôssemos iniciar um trabalho desse, que pela misericórdia de Deus as nossas imperfeições fossem momentaneamente aplacadas e as nossas poucas virtudes fossem momentaneamente exercitadas, de modo que ficasse mais fácil para a gente andar no caminho. Então, essa lei de causa e efeito, ela vem nos apresentar na condição que nos apresenta a cada esquina da vida situações que parecem inexplicáveis. Mas o princípio reencarnatório, que confere justiça acima de tudo, nos mostra que se há um efeito, há uma causa. Às vezes a gente se perde no nosso orgulho, sem querer reconhecer as faltas dessa vida, e tendem a dizer que os males que nos ocorrem nessa vida são todos frutos de coisas erradas que eu fiz em outra vida. Né? Que aí aquela outra vida não era bem eu, era um outro André, né? Menorzinho do que eu, menos adiantado. E a gente tende, então, a ser condescendente com os erros daqui, justificando para lá. Ora, se isso é uma verdade, não é toda a verdade. Sim, nesta vida eu enfrento as consequências, ou seja, os efeitos em mim das ações que tomei em algum momento, ou seja, das causas que eu dei para a minha vida, a vida do outro, do semelhante, a vida em família, a vida em reunião, em todos os aspectos, para o mundo, para a natureza, a minha contribuição. Mas não é só na outra vida. Quando a gente sonda com coragem todas as etapas da nossa vida e vê que os males que nos acometem não são frutos da nossa negligência, da nossa imprudência, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, aí sim a causa desse efeito está em existência pretérita. Mas muitas vezes, ou na maior parte das vezes, está também nessa própria existência. Então, esse mecanismo de causa e efeito, inclusive para todas as questões filosóficas, onde a lógica e a razão são imperativos, a causa e efeito, Kardec, inclusive, vai a esta lei
né? E para reconhecer uma legitimidade. Ora, se essas mesas estão produzindo efeitos inteligentes sobre elas, deve haver uma causa inteligente. Isso também ocorre conosco. Aquela expressão bonita que a gente costuma falar, né? Olha, você vai plantar o que você quiser, mas você vai ter que colher o que você plantou. É uma relação absolutamente natural. Faz parte da vida. E é esta lei da qual nenhum de nós está imune, graças a Deus, que vai nos educando, nos trazendo sempre a necessidade de voltar a encarnar para cumprir, né, aquilo que o Cristo dizia, que vamos pagar ceitil por ceitil, e aqui se faz, aqui se paga, porque esta é a vontade do Pai. Então, é necessário que a gente encarne, reencarne, para dar cumprimento a isso. E aí surge, minha gente, uma expressão comum chamada o karma, que provém, evidentemente, do vocabulário indiano, das religiões indianas, mas foi meio que uma corruptela que a gente fez aqui, e dentro da doutrina espírita é muito comum as pessoas falarem de karma e tudo mais, né? Porque a verdade está em todos os locais. E quando nós poderíamos, então, tratar desse tema, porque a gente sempre fala, isso é um karma, porque a vida na Terra muitas vezes é dura, né? Mas poderia ser também um karma maravilhoso, né? Você plantou um fruto doce e na hora da colheita ele veio tenro e suculento, né? A vida não é só sofrimento e tristeza, né? Então, o karma, tal qual nós entendemos, ele é, vamos dizer assim, o seu currículo, o currículo do seu espírito. É a gravação do somatório de todos os seus atos, bons e maus, virtuosos ou viciosos. E eles vão, ao pouco, a cada encarnação, sendo melhorados, substituídos, adaptados. Veja que eu não falo piorados, porque a encarnação tem o princípio do progresso. Eu posso optar em ter uma encarnação mais ociosa e inútil possível, mas eu não vou retroceder na minha senda de desenvolvimento. Aquilo em que eu aprendi, eu não perco. Agora, isso não me tira do livre-arbítrio. E o livre-arbítrio faz assim, olha, eu aprendi isso, agora, e se eu fizer uma coisa errada em cima daquilo que eu aprendi? Porque eu tenho esse livre-arbítrio e eu vou ter que voltar e limpar aquela sujeira mais uma vez. É por isso que a gente vê muitas vezes aquela situação dos espíritos que são recalcitrantes nos erros, eles vão avolumando dívidas. É como se eles fossem morrendo depois da morte, evoluindo. Na verdade, semanticamente falando, eles estão sempre piores em relação às dívidas que acumulam, né? Como se cometessem mais erros, mas a sua capacidade de compreensão, ela não piorou, mas os frutos das suas más ações fizeram com que ele tenha uma colheita cada vez mais amarga, né? Então, quando nós falamos do karma, nós temos que pensar que tem coisas boas e coisas ruins, que são vamos dizer assim, as tatuagens em nós mesmos daquilo que nós somos. Eu me recordo, talvez vocês se recordem também, aqueles que leram o livro Nosso Lar, que em determinado momento, foi no Nosso Lar, agora já não lembro, mas eu acho que é no Nosso Lar, vem chegando um espírito muito perturbado nas mediações, querendo adentrar, e eles estão ali protegendo e tal, e esse espírito se apresenta cheio de placas pretas pelo corpo, e eram, enfim, registros de graves crimes cometidos, né? Não vamos entrar no tema. Mas, enfim, fica registrado, então, isso. E a cada encarnação, portanto, que você melhora, é como se seu karma fosse se tornando mais brilhante, mais leve, mais pleno, né?
E assim é que as expressões, tanto do bem e do mal que se produz, se fazem presente em nossa vida. Por isso, essa expressão do karma. Ela não é propriamente uma parte da literatura espírita, mas ficou no apanhado assim, da sociedade, do domínio público, e acho que é importante tratar do tema. E assim é que a gente vai, então, entendendo dessa questão, e surge, então, a incontornável realidade de que o corpo acaba, morre. Como é que, então, acontece esse processo para o espírito em relação... O ID, você gostaria de trazer para a gente, assim... Desculpa, eu não sei se eu falo ID ou ID, toda hora eu me confundo, então depois você me corrige como é que é a expressão certa do seu nome. Mas nesse processo de causa e efeito, nesse processo de constante progresso que nós temos, em que a reencarnação é o caminho, ali como o Fernando provocou na conversa, o caminho para que a gente progrida, para que a gente evolua, né? Como chega a morte a tudo isso para o espírito? Eu acho esse um tema muito importante para a gente falar e que a nossa sociedade fala muito pouco, né? A gente trabalha muito pouco. É uma coisa certa que todo mundo vai embora, vai desencarnar, mas a gente trabalha muito pouco esse assunto. E eu acho muito, muito importante, porque eu acho que, independente até da religião, como é uma coisa que você não tem jeito, você vai viver, mas mais tarde, eu acho que é muito legal a gente falar. E eu acho que essa passagem do nosso corpo físico, né, que ele vai desencarnar, não vai existir mais, vai se decompor, pro espírito, eu acho que assim, é uma coisa muito sutil, mas que depende muito, muito, muito do nosso trabalho também, da nossa evolução, do nosso estudo, da nossa compreensão, da nossa aceitação, resignação. E aí a gente lendo na literatura espírita que depois, naquele exato momento, existem muitos relatos de que a gente é socorrido, vem os espíritos do bem, enfim, e existem também muitos relatos que exatamente naquela hora você consegue ter uma explanação, como se fosse um repente de tudo aquilo da sua vida, né? E eu acho que assim, a pessoa que vai sentindo que ela está na finitude, mesmo sem muito conhecimento, até instintivamente, esse espírito vai... não sei se eu posso dizer, André, evoluindo. Não é a palavra certa, não estou encontrando a palavra certa para definir esse momento, né? Mas é um momento de muita reflexão também, né? De muita aceitação e, às vezes, pode ser de muita revolta, depende de como tudo na vida entra o livre-arbítrio e você vai trabalhar isso. Então, depende também da forma. É o que você falou do pastel com a gastrite. Então, depende de como você vai levar essa sua evolução também, mas eu acho uma coisa muito importante para cada um de nós trabalharmos e ter essa aceitação. Aí, depois, dizem que, ou por mérito ou não mérito, às vezes você vai para uma enfermaria, para um hospital, às vezes vai para um umbral, aí eu acho que é tudo tão abrangente que não dá para a gente dar uma definição exata, vai depender da sua conduta, né? Excelente, porque para nós todos, né,
mesmo para os espíritas que compreendem os pós-vida na Terra, né, a morte é um tema muito difícil, né? O temor da morte é uma coisa que nos assombra a todos, mas sem prejuízo às boas ideias, desculpa, é ide ou ide? Ide? Alô? Não está ouvindo. Não está me ouvindo. Na verdade, é ID, é que eu não ID. boto a circunflexo, mas é o ID aí. No registro tem um acento circunflexo, mas a gente é. Ah, tá bom. É um Só nome para eu saber. que vem do significado Id, que é uma Páscoa, é uma renovação, ele é um nome sírio, né? Ah, que E bonito. o Id, em árabe, significa a Páscoa, né? Então, às vezes se brincava quando era pequena, então vamos traduzir para Pascualina, né? Mas é assim, o Id, a pronúncia em árabe é o Id. E é o Id. E em português, aí a gente abreviou e desde pequenininha me chamam de ID. Muito bem, então não errei nem de um jeito nem do outro. Que bom, muito obrigado pela explicação. Então, nós falávamos dessa questão que, para todos nós, a morte ela é uma questão cultural, a forma como ela é apresentada, né? E nós temos esse instinto de sobrevivência e a noção de que a vida é tão importante para o espírito, né? Mas, do mesmo jeito, e eu vou dar uma provocada, o pessoal não se esconda atrás dos microfones, não, tá? Porque, assim, do mesmo jeito que no início eu falei que, olha, se a gente vai falar de reencarnação, é preciso que tenha havido primeiro uma encarnação. Então, perceba que a gente sabe que essa é uma lei natural, mas quando a gente vai estudar o mecanismo da reencarnação, entendendo tudo isso e compreendendo que não é possível fazer tudo o que tem que ser feito para progredir em uma única existência, porque o tempo orgânico que a gente tem aqui do corpo, ele cessa, o corpo vai morrer por alguma razão, né? A morte chega-nos como um ato natural dentro desse processo de reencarnação. Não é isso? Sim. Joana, não sei se sua câmera está fechada, eu não sei se você pode falar. Você pode falar ou não pode falar? Se você puder falar, eu ia gostar de ouvir um pouco como é que você compreende essa mesma relação natural da morte no corpo físico para o princípio reencarnatório, dentro dessa lei de causa e efeito de tudo que a gente falou. Consigo falar assim, eu estou no carro, então qualquer coisa vocês me avisem. Tá bom. Olha, André, sendo muito sincera, como, né, é o meu primeiro contato com o espiritismo, eu não me sinto confortável em falar sobre isso, assim, acho que ainda estou no nível, né, muito básico de muitas coisas que foram me clarificando durante o curso todo, mas não me sinto confortável, assim, em talvez dar uma opinião mais clara sobre isso, assim. Tá bom, não se preocupe, eu agradeço a sua sinceridade. A Tácita gostaria de, então, repartir para a gente, do ponto de vista desse processo reencarnatório, como é que a morte entra como algo natural, assim como o nascimento? Bom, eu estava até aqui pensando que a Ide falou que a morte, às vezes, depende da nossa relação com o que a gente sabe, assim, vamos dizer assim, se a gente conhece, sei lá, se a gente... Parece uma coisa assim, quanto mais você sabe, mais isso é tranquilo, né, a passagem, né? Mas eu fiquei pensando nos tipos de morte. Tipo, se você tem uma morte trágica, que você não estava esperando, você sofreu um acidente e desencarnou, né? Como será a sua reação? Assim, né? Bem difícil, né? Bem difícil. Tipo assim, pô, é diferente de, sei lá, você tá com uma doença terminal e você tá trabalhando com isso e você sabe que logo você vai partir. Porque o processo, exatamente, o processo do espírito é sempre assim, ele fica meio entorpecido, num torpor, assim, né? Como se fosse acordando. Então, imagina que os desencarnes abruptos,
né? E o desencarne abrupto, num espírito altamente materializado, ele pode constituir um embaraço muito grande ainda. Então, eu fico pensando assim, né? Porque, igual a Aide falou, a morte, ela é um assunto, né? Que todo mundo sabe que vai morrer, mas ninguém gosta de falar. Por mais que a gente sabe que, eu sempre escuto isso, né? Que é a reencarnação presente, né? Que, tipo, que temos que ficar, que a gente implora para isso, né? Eu acho assim, nossa, a gente está aqui, a gente implorou tanto para estar aqui. E a gente sabe que é preciso, né? Isso, então, e aí às vezes a gente fica passando, a gente fica passando aqui na vida pelas nossas provas, assim, a gente fala, nossa, por que tanto sofrimento? Aí depois a gente para e fala, não, a gente pediu isso. Eu pedi tanto para isso, para a gente conseguir evoluir. Exatamente. Então, eu não... Então, eu acho que... Na verdade, assim, a provocação é essa mesmo, é de colocar a morte numa perspectiva de absolutamente naturalidade, porque eu só vou poder reencarnar, ou seja, passar a minha vida em revista na hora em que eu deixar o corpo físico. Isso. Entendeu? Então, a mesma naturalidade que faz com que eu reencarne vai fazer com que eu desencarne, essa é a expressão, num ciclo natural ao espírito, sofrido, às vezes saudoso e difícil de aceitação, de compreensão na nossa faixa, mas assim ainda é. Eu tenho 3 mãozinhas levantadas. Porque pode ser... Não, rapidinho. Pode ser uma coisa que seja super tranquila, né? Porque, assim, se você foi uma reencarnação positiva, você morre e fala, nossa, que bom, né? Mas eu fico pensando, se não for, né? Oh, meu Deus, estraguei tudo isso. Então, vamos viver bem para ter certeza. Vamos, né? Com certeza. Então, eu tenho a Mônica, depois a duplinha lá da Beatriz e da Vera, e depois a Márcia. Mônica, primeiro você. Uma questão que... Mão, uma questão que eu tenho muito em relação à questão da reencarnação, principalmente, é assim, mesmo porque essa semana eu li uma coisa que me chamou muito a atenção, assim, que me deixou muito intrigada. A gente tem a sensação, por exemplo, eu tenho, e posso estar errada, e com certeza estou errada, por isso que eu quero tirar essa dúvida com você, que é uma pessoa que entende, a gente desencarna, e na minha cabeça a gente ficava um bom tempo fora desse convívio na Terra, com pessoas e tudo mais, porque a gente precisava de um aprendizado, seja ele qual for, o bom ou ruim, como a gente já falou aqui, na questão de algumas coisas que a gente tem que acertar, algumas vezes está no umbral, outras vezes, como a gente viu até no filme, né? Ficar um tempo no umbral. E é interessante, porque essa semana eu vi uma matéria que me chamou muita atenção, lendo, tentando entender, um garoto, um menino bem novinho, que ele percebeu a reencarnação, ele disse que o corpo que ele tinha sido assassinado estava num determinado local, e foram nesse determinado local, e a pessoa, era um rapaz jovem, que tinha sido assassinado por um vizinho, né? E o corpo deste rapaz jovem estava lá, e este vizinho, ele foi nos Estados Unidos, esse vizinho foi preso e foi condenado à prisão perpétua, né? Por esse assassinato que ele tinha negado, e depois, com as questões, porque os vizinhos sentiram falta, tal, ninguém mais achou o rapaz, e esse menino vem e diz, olha, eu fui assassinado, meu corpo está ali. Aí foram lá, encontraram o corpo do rapaz perto da casa até do assassino, e o assassino foi preso. Entendeu? Então, essas coisas me chamam muita atenção, assim, que períodos que a gente tem desse aprendizado, é importante essa volta para um acerto de alguma coisa do outro. Deus é que sabe, não existe uma regra geral. O que existe em comportamento é que não é um processo automático, né? Mas o tempo que vai tomar a cada um, se essa manifestação desse menino foi efetivamente isso, ou foi uma mediunidade de uma mensagem que foi chegada e foi vista, a gente não pode avaliar. Não existe essa resposta precisa, entendeu? Vamos lá, que nós temos ainda a Beatriz, a Vera, depois a Márcia e depois o Gilberto. O que eu queria colocar nesse tema de morte que você está colocando, me veio muito forte aquele filme Ghost,
da década de 90, eu acho que a maioria das pessoas já viu, que é a morte do Sam, que, como a Tassi está falando, é uma morte repentina, como que ele se sente logo depois que ele morreu, o corpo físico, que ele não entende. Ele, que era uma pessoa do bem, ele é recebido por pessoas, por espíritos do bem, e os outros colegas, né, pessoas, o assassino dele, o outro amigo dele, que eram pessoas que tiveram uma vida desregrada, quando eles morrem, vêm aquelas figuras negras, né, aqueles obsessores, carregam ele, né, levam ele sem perceber. Então, eu acho que é bem isso que você está colocando, né? Como a gente toma a nossa vida, o que a gente faz é como a gente vai ter esse momento do desencarne. Pessoas queridas que vêm nos buscar ou pessoas que a gente talvez não conheça ou que sejam mais sofredoras, né? Lei de sintonia, exatamente. Muito bem colocado, Vera. O exemplo do filme é ótimo, né? Porque não é uma peça espírita, mas é absolutamente espírita. Obrigado, Vera. Vou passar para a Márcia, por gentileza. Então, o outro exemplo que eu quero dar é do livro Voltei, onde o próprio... Excelente livro, maravilhoso. Então, o próprio espírita, né, que era um membro, ele estava doente, uma morte basicamente natural, sabida, mas a angústia dele na hora do desprendimento me causou um choque. Eu não tenho medo da morte, mas essa parte do livro foi bem angustiante. E o cara... Ainda mais ele, na verdade, Voltei, é o irmão Jacó, que na verdade é o nome espiritual dado ao Bittencourt, a Frederico Figner, que foi um espírita do Rio de Janeiro, muito praticante, então, mas mostra que, efetivamente, não é o título que você ostenta e nem tudo que você prega, mas, às vezes, os entendimentos precisam ser trabalhados, mas é isso mesmo. Exatamente. E aí, o livro narra a jornada dele em relação ao autoconhecimento. Muito interessante. A Aide falou sobre o aprendizado, como a gente trabalha isso, e aí na hora veio essa relação. Pô, o cara era um cara que entendia, que tinha trabalhado isso a vida inteira, mas ele sofreu para ter esse desligamento. Então, assim, tem explicação? Não, é vontade de Deus, essa é a minha maneira de enxergar. É vontade de Deus e é a ação do homem. Né? Isso. Para morrer bem, tem que viver bem. Né? Exatamente. Aí é verdade. Viver bem não é o que o mundo entende que é viver bem. Viver bem é viver bem conforme as virtudes e tudo mais. E também nessa hora, a gente é humano, então a gente sofre pelo que vai deixar também. Né? A angústia. Então... É muito complicado, realmente, né? Porque é uma coisa que você tem que trabalhar e mesmo você trabalhando, você sabe que você vai sofrer, porque tem vários ângulos, vários lados aí, né? Exatamente. Isso aí. Muito legal. Bom, muito obrigado. Gilberto, você queria falar? Não, na verdade, a Sandra tinha levantado a mão e acho que você não tinha visto. Se eu percebi correto, Sandra queria falar, não? Eu até queria falar, mas já foi falado tudo, quer dizer, então acabou que se eu for falar eu vou repetir, né? Vai ficar uma coisa meio repetitiva. A única coisa que eu estava só achando, no sentido exatamente da morte de muitas pessoas na hora do desencarne, eu não sei se a minha concepção está certa ou errada, mas é no sentido de você, inconscientemente, você começar a sentir medo que chegou a sua hora. E o que você vai do outro lado, quer dizer, quando você for embora, como que você vai prestar, vamos dizer assim, prestar contas, né? Eu acho que, de repente, porque, claro, você vem aqui, você tem todo um trajeto, uma missão, e vamos ver como você vai se sair, e chegou a hora de você voltar, né? Então, esse voltar é que, dependendo exatamente como que foi toda a sua trajetória,
é que vai ser a hora, vamos dizer assim, de você dar conta que você vai chegar lá e vai ver, poxa, eu consegui, eu acertei, então... É a sua consciência já te apontando se você foi falho ou não, né? Na verdade, então, você está com medo da sua consciência. E fora de quem vem te buscar, será que eu vou estar bem? Eu acho que isso deve dar muito em cima, você precisa estar muito preparado para saber que não vai ter problema. Quando, há 2 semanas atrás, fiz uma palestra lá no Irmã Sheila, falei sobre o episódio do Francisco de Assis, já no final da vida, que o Frei Leão, que estava sempre com ele, e estava lá o Francisco mexendo no jardinzinho dele, aí o Frei Leão falou assim, pai Francisco, se você ocorresse de morrer agora, o que você ia fazer? Ele pensou e falou, olha, eu ia continuar mexendo no meu jardim, né? A gente, se fosse morrer agora, né? O que a gente ia fazer, meu Deus? Quanta coisa que eu fiz errado, deixa eu tentar... Ele ia continuar mexendo no jardim, porque a vida dele foi... Esse medo é um medo de um monte de coisa, mas também o medo da nossa consciência despertar, né? Para nós mesmos, né? Mas vamos ver. Gilberto, você levantou a mão? Sim. Eu creio que tem um conjunto aí de algumas coisas, né? Primeiro, nós somos dotados da lei da conservação, que é uma lei inata também, da natureza. Então, a gente sempre tem uma tendência de lutar pela conservação da vida física. Isso é natural. Um outro aspecto que eu vejo são culturalmente, né? São milênios e nós participamos da maior parte desse período, em várias outras oportunidades, tendo uma visão da morte como sendo sinônimo de fim. E aí, devagar, agora a gente está aprendendo que morte não é sinônimo de fim. Morte é o antônimo de nascimento, é o antônimo do início. Então, conforme a gente absorver mais essa ideia, a morte passa a ser algo um pouco mais natural, e esse aspecto, né, de pensar, bom, como é que vai ser minha chegada do lado de lá? No meu caso, eu reputo isso a um pouco de ansiedade, porque eu tenho que entender que eu sou imperfeito, então, chegar do lado de lá, minha consciência vai me agulhar em alguma coisa. E me lembrar um pouquinho do amor de Deus, de falar, bom, estou aqui pela imortalidade que eu tenho pela frente, encarar, né? Não vai ter jeito. Excelente lembrança, Gilberto, muito bem colocado na lei de conservação, né? E também essa questão importante de que a morte, ela não apenas natural, como ela é necessária, né, ao processo da reencarnação, a essa volta nossa à pátria dos espíritos, para tomar consciência das coisas, passar a vida em revista e avançando. Esse é o processo, é assim que Deus quis. Sobre essas questões de nossa compreensão da morte, da vida, do nosso medo, das nossas angústias que nos foram falados, me recordo de Leon Denis, no livro Depois da Morte, em que ele descreve o momento penoso que é tantas vezes para o espírito, difícil, tanto que alguns dos espíritos até se mostram bastante medrosos e até voltam atrás, querendo não encarnar, né? A dificuldade que é o espírito ingressar novamente na vida na Terra, e ao passo que, para o espírito que cumpriu bem a sua jornada, a morte é a libertação, acabei o curso da escola que o Fernando falava, como é que eu vou continuar na escola, né? Então, o Leon Denis usa uma expressão que para muitos pode chocar, mas ao coração um pouco mais maduro e atento vai pedir uma reflexão que ele fala assim, olha, se nós entendêssemos a verdadeira relação do espírito, a sua pátria espiritual, o princípio reencarnatório, nós choraríamos no berço e nos alegraríamos na hora do túmulo, do partir, né? É a libertação do espírito. Para nós ainda é muito difícil essa compreensão, né? Então, assim, o espírito, quando ele vem, ele tem toda uma bagagem de coisas difíceis a vencer. A vida é linda, é bela, mas é cheia de desafio e muitas vezes penosa. E o espírito que bem cumpriu sua jornada
ele chega ao final da vida liberto de tudo isso. E aí nós vamos encontrar, para nós finalizarmos, eu sei que já passamos um pouquinho aqui, houve esse contratempo na entrada, nós vamos finalizar tratando de questões conceituais do ponto de vista espírita em relação ao inferno, paraíso, purgatório, porque, primeiro, que é importante, e aí voltamos, nós vamos nos situar na faixa que nós pertencemos. Se nós somos daqueles mais afastados das leis de Deus, o inferno estará em nós mesmos. Pela lei de afinidade, nós estaremos na presença de outros espíritos sofredores como nós. E vai tomar muito tempo até que eu possa ter condição de, por misericórdia de Deus, estar apto a uma nova encarnação, que vai ser penosa. Mas penosa ainda é melhor do que não encarnar. E é um ato de amor e de misericórdia que Deus nos confere, poder nascer novamente. Então, o inferno é em nós, mas o inferno não é um mal eterno, nem um local circunscrito. Mas nós vamos estar, vamos dizer assim, numa região de vibração que fala com a nossa vibração. O céu, o paraíso, é o local, a morada dos corações que já comungam da lei de Deus, entendem e vivem essa lei de Deus em plenitude. E vão voltar às encarnações ou às reencarnações para darem cumprimento a missões, guiando seus irmãos menores. E o purgatório, esse local também muitas vezes definido como um umbral e tal, é um local em que nós, que estamos ali entre erros e acertos, tentando nos organizar para voltarmos novamente à vida encarnada numa sequência lógica e necessária, diferente daquele que errou demais, que está quase que... Você está em castigo aqui um pouquinho, né? Está de castigo, né? Assim, tá, como a gente bota a criança, pensa um pouquinho aqui, depois você vai ter sua chance de novo. Mas vai ter a chance de novo. Essa que é a coisa importante. Nada é eterno. Eterno só o amor de Deus por todos e pela vida, né? Isso sim. Então, meus queridos, nós chegamos à conclusão do nosso curso. Nós vamos reforçar, talvez nos próximos dias, um entendimento de que seria bom termos uma última reunião na semana que vem para ouvirmos as expressões de todos, para fazermos uma pequena confraternização, assim, ouvindo das ideias, sugestões, dúvidas, se a casa assim julgar adequado. Tá? Nós vamos definir isso no curso dos dias. Tá? Eu, de todo modo, agradeço sobremaneira a absoluta gentileza de vocês com as minhas enormes falhas no curso dessas reuniões inteiras. Eu me esforcei bastante. Acho que, de certo modo, também pude ser útil. Trago em vocês assim, uma amizade nova ao meu coração. Tenho me falado muito ao coração quando me encontro na presença de muitos de vocês no Centro Espírita Irmã Sheila. De vez por outra, eu sou convidado assim, já regularmente para pensarmos juntos sobre o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Então, muito me agrada, de certo modo, ser útil. E se nessas aulas eu pude, em algum momento, aclarar alguém ou educar alguém de alguma forma dentro dos princípios cristãos da doutrina espírita, bendito seja Deus e amado seja o nosso Mestre, que está por nós sempre. Então, agradeço demais. Faço, então, essas palavras minhas aqui como sendo, em nome de nós todos, ao Altíssimo, ao nosso Mestre amado e amoroso Jesus, a todos os benfeitores que nos recolheram nas nossas dores, nas nossas angústias, nas nossas incertezas, segurando em nossas mãos, estimulando as nossas mentes e os nossos corações, nos trouxeram até aqui, no regaço do amor de Deus, no manto amado de Jesus a nos cobrir de bênçãos, enchendo nossa vida, nossa casa, nossa família, a mais doce vibração do seu amor e de sua paz. Obrigado 1000 vezes, Jesus. Obrigado por nos permitir caminhar em direção ao mais alto, seguindo o seu caminho.
Obrigado, amigos. Fiquem em paz. André, eu só queria falar o que está na lápide do Caibar. Alguns aqui conhecem e estão ligados à casa. Lá está escrito: vivi, vivo e viverei, porque sou eterno e imortal, né? Na verdade, está lá. Boa noite a todos aí. A gente aguarda, então, André. o aviso para a próxima Obrigada, semana. André. Muito Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigada, André. Obrigada, André. Obrigado, queridos. Obrigado por tudo. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, um abraço a todos, fiquem com Deus todos. Igualmente. Muito obrigada. Um Muito beijo. obrigado querido, a pra todos. vocês. Obrigado, amigos. Tudo de bom.